E que o Espírito Santo possa falar com cada um de nós nessa noite. Nós estamos na série de mensagens do Reino de Deus, tá? Então, essa série iniciou aí na semana passada e nós vamos, então, para a parte 2 nessa noite, tá? O Reino de Deus. Hoje não tem nenhum texto ali no slide, então prepara aí a sua espada. Espadas ao ar, lembram disso? O pessoal fazia assim, falava um versículo. Quem que era o campeão de espadas ao ar aí? Adriano? Qualquer dia a gente faz uma dessa na IBD, né? Era engraçado quando fazia espadas ao ar, né? Espadas ao ar, todo mundo levantava a Bíblia. Aí falava um nome que não estava na Bíblia, a pessoa vai procurando. Mas é na adrenalina ali de acertar, né? A gente entende. Gente, o reino de Deus. Então essa segunda parte, só recapitulando, nós vimos na semana passada como você faz para ser um cidadão do reino. É somente através do novo nascimento. Para você ser um cidadão do reino, você tem que nascer de novo pelo Espírito. O diálogo de Jesus com Nicodemos deixa claro isso. Aquele que é nascido da carne é carne. Aquele que é nascido do Espírito é Espírito. Nicodemos, não se assuste quando eu disser, importa-vos nascer de novo. Tem que nascer de novo. Se você nasce de novo, se você crê que Jesus morreu por você, derramou sangue, você agora é um cidadão do reino de Deus. É assim que você pertence ao reino. E nós vimos também o que não é o reino de Deus. Para a gente ver hoje o que é reino. O que não é o reino de Deus? Não é comida e não é bebida. O reino de Deus não consiste somente em palavras, mas em poder. Não é comida, não é bebida e não é somente palavras. E aí nós sintetizamos tudo isso. Não é comida, não é bebida, não são as nossas prioridades. É a prioridade do rei. Porque quando você coloca a sua prioridade, você começa a fazer uma série de coisas que o rei nem pediu. Você está entrando em batalhas que o rei não pediu. E aí começa uma série de confusão. Então não são as nossas prioridades e não é palavra dita sem comprovação. É poder. Não importa o conhecimento que você tem sobre Deus. O que importa é o que todo esse conhecimento que você tem transformou a sua vida. É poder. Isso é o reino de Deus. Então hoje nós vamos refletir o que é o reino de Deus e alguns dos seus aspectos. Se eu perguntasse para você aqui nessa noite, o que é o reino de Deus? Pensa aí na sua resposta. Eu perguntei para algumas pessoas e alguns irmãos, né? Aí a pessoa já ia direto, justiça, paz. O que é o reino de Deus? Tá pensando aí? Você responderia numa frase? Gente, para acontecer todas as respostas que vocês pensaram aí, precisa de um local para acontecer o reinado. Nós vimos na semana passada que todo reinado tem um local específico. Você é rei da onde? Da onde você é rei? Ah, de lugar nenhum. Não, você tem que ser rei de algum lugar. Precisa de um local o reinado. Então o reino de Deus, ele acontece dentro de nós, isso de forma temporária. Chegará um dia que o Senhor vai ter o reinado dele físico também, né? Nós vemos isso através da palavra de Deus, mas na nossa vida, né? No momento atual, o reinado acontece dentro de nós. É por isso que você precisa nascer de novo. Então o local do reinado, do reino de Deus, é dentro de nós, dentro de cada um de nós. Então o sentido do reino é a sujeição de todas as coisas a Deus, tanto no presente como no futuro. O reino de Deus é o domínio onde Deus é reconhecido como governante. Cristo governa os nossos corações. É uma vida vivida no Espírito Santo, de dependência, de obediência. Isso é o reino de Deus. Sujeição de tudo ao Criador. Aquele que fez todas as coisas, aquele que criou todas as coisas. Um cidadão do reino tem que estar comprometido com a lei do seu rei. Você não pode ser parcial. Você não pode usar os conceitos do reino quando você tem vantagem ou quando te interessa. E nós fazemos isso na maioria das vezes.
Nós fazemos isso, vou te dar um exemplo. Hoje de manhã nós falamos, né, do apóstolo Paulo, né? Desventurado homem que sou, né? Quando você erra, quando você peca, quando você está trilhando aí um caminho que você reconhece, fala assim, não, não é o que Deus queria. Aí você fala assim, não, Senhor, tenha misericórdia, né? Eu sou pecador, né? Eu reconheço a minha pequenez. Desventurado homem que sou, o apóstolo Paulo falou. Aí você usa o conceito do reino como o Deus da misericórdia. Sim ou não? Nós fazemos isso, Senhor. O Senhor sabe as minhas desculpas. O Senhor sabe, eu sou carne. Eu falho, Senhor, eu tento, mas eu falho. Agora, quando o outro erra, aí você usa um conceito diferente. Você fala assim, olha, Deus vai pesar a mão. Eu não sei, mas a consequência vai chegar. Nossa, Deus é justo e Ele vai mandar juízo. Olha só, você é parcial. Quando é você, é o Deus da misericórdia. Quando é o outro, é o Deus da justiça. Você não pode fazer isso. Todos nós temos os nossos pecados. Aqui ninguém é perfeito, só muda o nome. Agora, o rei é justo, o rei é perfeito. É ele quem decide, é ele quem julga corretamente. Então, nós temos que entender esses princípios do reino para a gente não fazer confusão. A gente não viver aí perdido e achar que a gente está falando até coisas do reino e na verdade não é. Nós precisamos entender principalmente a cultura do reino. Hoje de manhã foi dito, para perdoar alguém, muitas pessoas, elas falam, olha, se a pessoa se arrepender, se ajoelhar, eu quero ver fruto também, quero ver fruto, vou analisar. Aí eu perdoo. Jesus já te perdoou antes de você pedir perdão. Ele derramou o sangue dele, perdão está aí, o tempo da graça. A pergunta é, você aceita ou não? Olha como a cultura do reino é diferente da nossa aqui, do homem. O reino de Deus é humano, sim, mas com o espiritual é o Senhor habitando dentro de nós, entre nós. Isso é reino de Deus. E aí onde você chega, o reino também chega. Isso é maravilhoso, porque desde a criação, você vê Deus trabalhando para habitar com o seu povo. Então, em Gênesis, Deus habitava com o homem, conversava com o homem. E no final de todas as coisas, na Nova Jerusalém, Ele estará lá com o homem novamente. Ele quer habitar entre nós. Mesmo num mundo que jaz no maligno, você pode sim estar vivendo o reino de Deus. Mesmo num mundo de outro reinado, nós podemos estar sim vivendo o reinado correto. Nós vamos falar também nessa noite sobre a cultura do reino. Já vou pontuar algumas questões aqui. O próprio perdão citado acima, que Jesus ele nos perdoou antes mesmo de você se arrepender. Mas é claro, você tem que confessar, você tem que se arrepender, você tem que chegar a Ele. A Bíblia diz que aqueles que confessam, eles alcançam misericórdia. Você precisa fazer a sua parte. Mas nós estamos vivendo a era da graça. E na terça-feira nós estudamos sobre Jesus lavando os pés dos discípulos, incluindo o de Judas, que ia trair ele. Imagina, você lavando o pé de alguém que vai te trair. Na terça-feira eu até dei o exemplo do meu pai, porque ele estava com a unha grande e de chinelo. Eu falei, gente, imagina você lavando esse pé aqui, Ele, minha mãe não cortou a minha unha ainda, jogou para minha avó. Eu falei, nossa. Lembro quando eu era pequeno, que eu ia pedir para a mãe cortar a unha. Ele, não, você tem que cortar, rapaz. 50 anos nas costas, a mãe cortando a unha. Mas, gente, imagina só o pé de Judas ali, Jesus lavando os pés do discípulo. E aí você vê que dá uma diferença do homem, do reino do homem, da cultura nossa, porque se você fosse aplicar esse princípio hoje, daria certo? Sim, mas com algumas questões distorcidas. Então, se eu chegar e falar assim,
Você vai lavar o pé, né, chegam para alguém aqui e falam, não, vamos aplicar esse princípio, você vai lavar o pé do alvrinho ali. O cara corre. Ou ele fala assim, não, eu lavo. O que eu vou ganhar com isso? Se eu oferecer 200, ele lava o pé do... Você vê como é diferente? Porque nós estamos interessados no que nós vamos ter de vantagem. Isso não é a cultura do reino. Você faz, mas ó, o que eu vou ganhar fazendo isso? Não vou fazer isso de graça, ó. O cara é marmanjo, ele mesmo lava o pé. Sabe? É lógico que nós não vamos, né? Jesus estava ensinando princípios aqui. Humildade, serviço, nós vamos ver isso. Não é para sair um lavando o pé do outro, né? Mas nós estamos, na nossa cultura, nós queremos vantagem. Ó. O que eu vou ganhar fazendo isso? Eu quero me aproximar de alguém. Ó. Qual vai ser a minha vantagem? O que ela vai me oferecer? Eu troco isso porque eu quero isso. Leis da vantagem, leis de troca. Sendo que a cultura do reino é outra. Ó, vocês receberam de graça, entreguem de graça. A salvação veio de graça. Passem isso para as outras pessoas. Então nós temos que substituir as nossas vantagens pelo que o Senhor fez por nós. O que Deus quer? É a expansão do reino, não é a minha vontade. O rei manda servir. Fala que aquele que tem que ser o primeiro, que quer ser o primeiro, tem que servir a todos. No reino, você quer multiplicar, tem que dividir. Você quer ganhar, você vai perder. É diferente do que nós estamos acostumados na nossa vida, no nosso dia a dia. O reino consiste em exemplos. Por isso que eu falei na semana passada que não é palavra, é poder. O próprio Jesus ensina isso no Evangelho de João, capítulo de número 13, versículos de 12 a 15. Você quer ver esse texto nos pormenores? Venha participar com a gente na terça-feira. É das 8 às 9, nós temos acabado aí 5 para as 9, tem sido um tempo bem abençoado. Nós vamos entrar nesse texto aqui, provavelmente essa terça ou a próxima. Evangelho de João 13, de 12 a 15, está escrito assim, Jesus falando, olha, vocês me chamam de mestre e senhor, e fazem bem, porque eu sou. Ora, se eu sendo o senhor e o mestre vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés um dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu fiz, façais vós também. Olha só, o reino de Deus é exemplo. Se você só fala e você não faz, você não está vivendo os princípios do reino. Você tem que mostrar. Jesus deu exemplo. Tem uma frase de diversos autores, né, inclusive desconhecido, diz assim, o exemplo não é a melhor forma de ensinar, é a única. Aí tem gente que discorda, fala, não, existem outras formas de ensinar. Aí eu coloquei essa frase aqui, ó, o exemplo não é a única forma de ensinar, mas é a única eficaz, na verdade. O exemplo não é a única forma, mas é a única eficaz. Se você mostrar, o ensino é diferente. Então Jesus está falando assim, ó, eu fiz, agora vocês vão lá e fazem também. Não é aquele ditado, né, ó, faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço. Não existe isso no reino. Cara, você tem que buscar uma igreja, sabe? Congrega, busca Deus, ora, sabe? E você não tem força nenhuma que você está falando. A pessoa está olhando a sua vida e a minha vida. É exemplo, é exemplo. Jesus disse, eu dou o exemplo para vocês. O apóstolo Paulo fala assim, olha, vocês sejam os meus imitadores como eu sou de Cristo. Imitam a mim. Tem coragem de falar isso para alguém hoje? Ei, imita eu. É exemplo. Um cidadão do reino tem que estar comprometido com a lei do seu rei. Por isso que eu disse que essa série de mensagens é sobre conscientização. Para você não confundir esses conceitos, para você poder analisar. Se você parar para analisar, né, muitas vezes nós ficamos chateados porque nós vamos expressar
algo da palavra de Deus e nós somos perseguidos, nós somos humilhados, as pessoas não nos dão crédito. Isso é motivo de chacota por compartilhar a palavra. E aí tem um texto de 2 Coríntios 5:20, que resume muito bem o nosso papel nesse reino. O apóstolo Paulo diz assim, 2 Coríntios 5:20, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Nós somos embaixadores. Você é um embaixador do reino. E claro, né, eu fiz a lição de casa, né? Coloquei lá no Google, embaixador. Quem é embaixador? A definição lá de embaixador, que a Bíblia está falando que eu sou e que você é. Olha só, é um funcionário diplomático do mais alto escalão do governo federal, o qual tem como objetivo representar o seu país atuando dentro de outra nação. É o que nós somos ou não? Nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. Nós estamos representando o céu, nós estamos na terra, mas nós não somos da terra. Jesus diz assim, olha, eles estão no mundo, mas eles não são do mundo. Porque nós estamos representando os céus na terra, você é um embaixador. Jesus, em João 17, quando ele ora por nós, ele orou por você. Ele fala assim, Pai, eu não peço que você tire eles do mundo, mas que você livre eles do mal. E aí ele fala isso. Eles estão no mundo, mas eles não são do mundo. Se você pesquisar o que é preciso para se tornar um embaixador, o resumo é somente o presidente da República em exercício que nomeia um embaixador. O mesmo princípio do reino. É somente o rei que nomeia um embaixador. Não entra em votação. Foi Deus quem te escolheu para isso. Não tem como você perder esse título. Você é embaixador e você tem que representar o seu estado, você tem que representar o céu na terra. Tem uma pregação bem antiga do Dr. Miles que ele diz assim, sobre embaixador, se você for no final dela, ele está pontuando alguns itens de ser um embaixador. E eu lembrei disso preparando, achei, ele diz assim que um embaixador só fala sobre a posição do governo. O governo cobre ele. O governo tem que sustentar ele, tem que dar educação para os filhos dele. Ele está com essa cobertura do governo. E ele só fala a posição do governo. Ele não vai chegar num país representando uma nação, porque ele não é uma pessoa, ele é uma nação. Quando você está diante de um embaixador, você não está diante de uma pessoa. Você está diante de uma nação, ele representa uma nação inteira. E aí ele fala que o embaixador ele não tem opinião. Olha como resolve inúmeros conflitos nossos, né? Quando você é questionado sobre gêneros, homossexualismo, pornografia, drogas, o que você acontece, e muitas vezes nós somos questionados, você não precisa nem entrar em conflito, você não tem opinião. Eu não tenho opinião, mas deixa eu ver o que a Constituição, né, o que o governo fala sobre isso. Está aqui. Você não precisa entrar em conflito, porque é o rei quem decidiu. Ele que fez as leis. Palavra de Deus. Só entra em conflito quem dá opinião. Então, mas eu acho. Não, deixa eu ver o que o rei falou. Deixa eu ver na Constituição. Diz assim. Ponto final. Você é um embaixador. Você representa os céus aqui na terra. Como está a sua vida de embaixador hoje? Você tem representado bem a nação? Então consulte as leis, consulte as normas do reino, consulte a Constituição. Vamos na prática. A vida dentro do reino. A vida dentro do reino consiste em... Eu sintetizei, que eu acho que resume bem
como deve ser a vida dentro do reino, baseado nesses conceitos que nós falamos até agora, é desfrutar da abundância da promessa cumprida. Desfrutar da abundância da promessa cumprida. Mas eu sou simples, eu não tenho estudo, eu não tenho dinheiro, sabe? Eu não tenho isso, não. As bênçãos aqui são imateriais, não são físicas, não são palpáveis. Efésios 1:3, o apóstolo Paulo fala assim, que Deus nos abençoou com toda sorte de bênçãos na região celestiais em Cristo Jesus. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Bênçãos imateriais, elas não são materiais. Não adianta você ter bênçãos materiais antes das imateriais. Se você não tiver imaterial, você é improdutivo no material para o reino de Deus. Você não sabe o que você faz com aquilo. O que adianta você ter tudo, mas não ter paz, não ter alegria? Viver como se estivesse carregando um peso. Agora, quando você tem paz, você tem alegria, você tem liberdade no Espírito Santo, tudo que é material só complementa e só faz com que você consiga cumprir a sua missão aqui na terra. Bênçãos imateriais. Então Deus já te abençoou nas regiões celestiais em Cristo. Você precisa viver dessa maneira. Até a natureza guarda isso, né? Romanos, nós vamos entrar agora na EBD, Romanos 8:19. A ardente expectativa da criação. Ela aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Até a natureza está esperando você se manifestar como filho de Deus aqui nessa terra. Então, como disse o missionário Michael, né, naquele café da manhã, chega, gente, viver, né, igual um mal acabado, sujo. Nós somos embaixadores, nós somos filhos de Deus, você precisa assumir a sua identidade. Você está representando os céus aqui na terra. E você precisa representar da melhor forma possível. O estado da graça faz a gente viver na graça de quem já recebeu. Já foi derramado. Nós temos tudo o que nós precisamos para cumprir o nosso propósito aqui na terra, para agradar a Deus, para falar não ao pecado, para viver uma vida de santidade. Você tem tudo o que você precisa. Não tem como você alegar assim, Senhor, eu só não cumpri ainda porque está faltando. Não, não existe essa opção. Você já foi abençoado. Você é abençoado. Como nós iniciamos aqui, para muitas pessoas o reino de Deus pode parecer algo insignificante. Mas na sua vida não vai ser a massa levedada. Ela vai frutificar e vai ganhar proporções aí inimagináveis. Se você viver como um cidadão do reino, como embaixador. Não deixe o inimigo te amedrontar, te intimidar. Na semana que vem nós vamos ver como lutar as batalhas do reino, que é diferente das nossas aqui. Não adianta você resolver igual o Will Smith, não vai resolver. Dá vontade? Dá, mas não é assim que se resolve. Mas o diabo quer te paralisar. Ele quer te intimidar com medos, com traumas, com dores, com timidez, com sentimentos de inferioridade. Você não vai conseguir, olha o seu passado, sabe? E fica jogando essas coisas. Ele tem que jogar o passado mesmo, porque ele não conhece o seu futuro. E ele sabe que Deus tem algo para você hoje e para o seu futuro. Ele fica jogando o seu passado para te paralisar. Você não pode ser amedrontado. Você precisa levantar como um cidadão do reino e lutar por isso, pelo reino. Como eu vou lutar pelo reino? Lute pela sua fé, pela sua família, pelo seu ministério, pela igreja, pelos seus irmãos, pelo seu testemunho, pelo reino. O reino é isso.
E que possamos viver isso entre nós, lutando para viver essa cultura do reino, sabe? Um ambiente que seja um ambiente de graça, de honra, que realiza, que ajuda um ao outro a cumprir o que Deus quer. Que proporciona trabalhos para você também manifestar os seus dons, os seus talentos. Uma igreja que serve. A graça na cultura do reino não só cura o seu passado, mas também faz você viver o presente. Ela resolveu o tempo presente também. Como começar a viver tudo isso? Como eu busco isso? É simples. Jesus ensinou na oração do Pai Nosso isso. Você tem que estabelecer a prioridade, que é o reino. Por isso que eu falei, o reino não é a nossa prioridade. Não são as nossas prioridades, não é a minha. Jesus nos ensina na oração do Pai Nosso, venha o teu reino. Ele orou por isso. Venha o teu reino. Ele nos deixou esse modelo. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Venha o teu reino. Você está orando. A oração é a forma direta de você promover o governo do céu na terra. Porque se você não ora, você fica limitado a um mundo só. Você só fica limitado aqui e o agora. Você está limitado nesse mundo. Agora, quando você ora, venha o teu reino. Seja feita a tua vontade. Assim, na terra como é no céu. Assim nós colocamos a vontade do Senhor e sua soberania sobre as nossas vontades nesse mundo. Vontade de Deus, como está escrito lá em Romanos 12, que é boa, perfeita e agradável. Oração e também declaração. No final da oração do Pai Nosso está escrito, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Teu é o poder, teu é o governo, tua é a glória. Então você ora e você declara. Já estou encerrando. A intimidade com Deus determinará o nível das suas conquistas. Você é um embaixador, você é um cidadão do reino, mas sem intimidade nada vai acontecer, não tem uma fórmula mágica. Ela é que determina o nível das suas conquistas. Longe não dá, gente. Perto, tudo é possível. Tudo é possível. Eu quero te encorajar a ficar firme nesse reino, como cidadão. Porque a igreja sempre vence. Não é um caminho de derrota. Você em Cristo já é mais do que vencedor. Não tem como você perder em Cristo. Você querendo ou não, Deus tem o direito de reinar. Ele criou todas as coisas, Ele te criou, Ele fez tudo. Ele é todo poderoso. Em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. Não é um caminho que tem opção para derrota no final. Vai dar tudo certo. Essa frase só se aplica a um cidadão do reino. Em qualquer outro cenário, você fala, vai dar tudo certo. Desconfia. Agora, como cidadão do reino, te garanto, vai dar tudo certo. Porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Para a gente encerrar, Evangelho de Mateus 16, 19, na tradução A Mensagem, está escrito assim: e isso não é tudo. Vocês terão acesso livre e total ao reino de Deus. E chaves para abrir qualquer porta, sem mais barreiras entre o céu e a terra e o céu. Um sim na terra é um sim no céu, um não na terra é um não no céu. Nós estamos protegidos pelos céus, por Deus, pelos anjos. Não temas, não tenha medo. Eu quero encerrar aqui com essa declaração. Você precisa representar o seu rei. Eu preciso representar o meu rei.
Nós precisamos representar nossa nação. Eu sou brasileiro. A nação celestial, gente, o céu. O Senhor não fez nada errado, Ele te colocou aqui. Você está aqui por um propósito, é brasileiro por um propósito, está em Cravinhos por um propósito, mas a sua nação é o céu. Você representa os céus na terra. Represente o seu rei. Represente a sua nação. Se a terra for meu único modelo de vida, a minha vida só vai descer, só para o abismo. Se eu tiver como modelo de vida somente a terra, agora se eu tenho o céu como modelo de vida, grandes coisas vão acontecer, porque é a minha nação. O corpo volta ao pó, mas o espírito volta a Deus que o deu. Nós vamos estar diante dele, nós vamos ter uma eternidade com ele. Represente o seu rei, represente a sua nação. Deus te abençoe. Vou chamar o ministério de louvor, vamos cantar o último cântico. Senhor, te agradeço nessa noite. Nós estamos aqui na terra, mas nós não somos daqui, Senhor. Nós nascemos de novo. Nós temos o Espírito Santo dentro de nós, que é a marca da promessa. Quando tudo se encerrar, nós estaremos com o Senhor por toda a eternidade. Possamos te representar aqui na terra, Senhor. Possamos representar os céus aqui na terra. Nos ajuda, Senhor. Nós somos embaixadores, nós temos uma identidade, nós somos o seu filho, Senhor. O Senhor sabe o trauma que cada um aqui carrega, a vida que cada um teve, a história de cada um, os pecados de cada um, as falhas de cada um, todos nós temos, mas isso não nos define, nós somos o teu filho, Senhor. Que possamos viver, ó Deus, com a nossa identidade de filho, que possamos representar os céus na terra, e onde nós chegamos, o reino chega junto. Possamos viver a cultura do reino, possamos viver aqui em um ambiente, ó Deus, um ambiente de cura, de restauração, de amor, de comunhão, um ambiente de adoração, Senhor. Abençoe a semana de cada um aqui e que possamos viver como cidadãos do reino de Deus, do seu reino, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.